Vai conversar sobre traição, né? Mas eu queria trazer uma, uma ideia diferente, né? Não o básico da traição, que geralmente a gente ouve, né? E eu queria ouvir muito vocês também. E o tema traição, ele sempre é um tema que é muito instigante, né? Porque eu acho que ninguém nunca está preparado, né? Para ser traído. E nunca, né? Nunca. E por mais que você imagine, lembra que eu perguntei lá nos stories? Eu perguntei assim: você já se imaginou, né, sendo traído? É muito comum, a última vez que eu olhei lá estava mais de 80%. As pessoas geralmente elas se imaginam nessa situação. E eu me lembro uma vez, eu estava no primeiro ano da faculdade. Então todo mundo muito novinho, né, ali, recém tinha acabado de sair do segundo grau, e aí fui para a faculdade. E dentre as minhas amigas, tinha uma que era casada já. Ela era pertinho da nossa idade, mas ela já era casada. E um dia a gente estava conversando sobre traição. E aí, essa minha amiga, ela virou para mim e falou bem assim, no meio da conversa, ela falou assim: eu, eu toda vez que a gente conversa sobre o tema traição, eu simplesmente não dou opinião nenhuma. E aí todo mundo ficou assim, né? Como assim você não dá nenhum tipo de opinião? Aí ela falou assim: eu não dou opinião porque eu só vou saber a forma que eu vou agir frente a uma traição quando de fato eu for traída. E aquele dia ficou marcado na minha cabeça porque ela estava muito correta. De fato, a gente não sabe como é que a gente vai agir frente a uma dor dessa, né? Frente a um sofrimento desse. E aí ela foi super sábia, porque na época ela virou e falou assim: eu só vou saber como eu vou agir se eu, né, se eu tiver passado pela situação. E sim, ela estava correta, né? E esse tema traição é um tema que mexe muito com a gente, né? Vocês estão comentando aqui que é uma dor, né? Uma dor imensurável, uma dor insuportável. Aí vocês estão falando: eu já fui traída, né? É horrível, uma dor na alma, né? Já fui traída. Então, olha só, muitas pessoas que já vivenciaram tudo isso. E aqui eu queria trazer um primeiro ponto para a nossa discussão, certo? E esse primeiro ponto é o seguinte: para você, o que é traição? Para você, quais são os atos que de fato, né, que de fato você olha e fala assim: nossa, isso para mim é uma traição. Por quê? Porque às vezes nessa nossa comunidade, né, nessa nossa sociedade, a gente está muito acostumado a pensar na traição só enquanto peguei o meu marido com outra na cama. Peguei a minha esposa, né, vi várias mensagens, vídeos, nananã, peguei ela na cama. E a gente às vezes reduz a traição só para esse ato, o ato explícito sexual, certo? E, e esse é um pensamento que eu vou dizer para vocês é um pouco ultrapassado, certo? E por que ele é ultrapassado? Porque no século passado, por exemplo, de fato, traição tinha essa conotação não, só se meu marido, né, se eu pegar ele com outra na cama. E mesmo assim, as pessoas, elas simplesmente não se separavam por causa de uma traição. A mulher dependia muito, né, financeiramente do homem e às vezes acabava se submetendo a tudo isso. E aí, a gente começa a pensar assim: será que traição é só isso? Né? Será que esse conceito de traição ele já não está mais ampliado no nosso atual momento? Né? E esse é um ponto importante. Por quê? Porque eu converso com muitas pessoas, né? Muitas pessoas que foram traídas e elas se sentiram, ou elas falam assim: Eliane, eu me sinto traída. Eu me sinto traída pela pornografia. Eu me sinto traída quando o meu marido ele dá muita atenção no celular para certas mulheres e fica de conversinha e elogio. Eu me sinto traída,
Você entende? Então, essa concepção assim, pegar na cama com outro, com outra, já não cabe mais ao nosso momento social. Houve uma ampliação desse conceito, né? O conceito de traição, ele realmente foi ampliado, né? Então, vocês estão comentando aqui comigo, traição não é só o ato, né? O pensar, o desejar o outro também é traição, né? Traição é estar com o outro, troca de mensagens, esconder qualquer coisa da pessoa com quem você compartilha a vida, já é uma traição. Traição começa nos detalhes, né? Ninguém vai para a cama de uma vez. E é exatamente isso, viu? Muito bem. Traição é qualquer coisa que fuja daquilo que foi um combinado entre duas pessoas. Perfeito. Então, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que existe ali um acordo, né? Quando a gente se casa, a gente tem um acordo ali com a outra pessoa, né? E aí eu coloquei até aqui algumas coisas básicas, né? Que a gente acaba prometendo na época do casamento. E uma das coisas que a gente promete ali na época do casamento é fidelidade, né? Então lembra que quando a gente se casa, a gente vai ali na frente do padre, na frente do pastor, na frente do juiz e a gente promete ser fiel, né? Então olha só, é um dos pressupostos de quando a gente se casou, uma promessa que a gente fez. Então, quando a Maria coloca aqui, ó, traição é qualquer coisa que fuja daquilo que foi combinado entre duas pessoas, ela está corretíssima. E aí eu queria trazer um estudo para vocês, bem interessante, e ele mostra o seguinte, que as pessoas, por exemplo, que são casadas no papel, existem várias formas, né, de você se unir ao outro. Você pode começar a morar junto, você pode se casar com a pessoa. Então, as pessoas que são casadas, olha que interessante, elas se sentem mais comprometidas. Por quê? Porque, de fato, existiu aí um acordo que foi aceito pela sociedade, né, firmado frente à sociedade, frente às famílias, frente a uma autoridade, seja ela religiosa, seja ela, né, um juiz, né, como eu comentei com vocês. Então, olha que interessante. As pessoas que são casadas, né, casadas de fato no papel, elas se sentem, então, mais comprometidas frente às promessas que fizeram uma outra ali, no momento, né, no momento do casamento, seja no religioso, seja no civil. Então, esse é um ponto interessante, né, que então, essas pessoas elas se sentem mais comprometidas, uma vez que elas se casaram. Quando a gente observa essas relações que não são... alguém se juntou, né? Ah, eu não casei, eu me juntei. Acaba que as pessoas não se sentem tão comprometidas, certo? Mas, né, você pode estar namorando e você pode ter um acordo, né? Entre duas pessoas que estão namorando já existe um combinado. E uma vez que existe esse combinado, né? Se ele for quebrado, você vai ter essa sensação da traição, que é horrível. Então, vocês foram ótimos aqui nas definições, né? E aí a Bel tá me colocando aqui. Eliane, pornografia é traição? E esse é um dos pontos interessantíssimos, Bel. Por quê? Porque a maioria das mulheres se sente trocada pela pornografia, né? Então, quando o marido ele é viciado em pornografia, essas mulheres elas se sentem trocadas, porque de fato a pornografia ela vai trazer um terceiro elemento para aquela relação, certo? Então toda vez que entra um terceiro elemento nessa relação, a pessoa ela vai se sentir traída. E hoje os estudos mais recentes que falam sobre traição, eles colocam a questão da pornografia como sendo uma das formas de traição, certo? Então, pode ser uma mulher que ele nunca viu na vida, né? Uma atriz pornô fazendo ali um filme, nunca viu na vida. Mas você entende que aquele vídeo, né, com aquela pessoa se torna naquele momento um objeto do desejo do outro. Certo? Então, quando a gente se casa,
A gente se casa com a intenção de que a gente, né, eu vou ser para o meu marido o objeto de desejo dele. Ele vai ser para mim o meu objeto de desejo. Então, uma vez que esse esquema é quebrado, né, nós temos ali sim, né, nós temos ali sim um ponto que diverge, que não combina, um ponto que machuca, uma quebra desse contrato, certo? E olha que interessante, tem um estudo que ele fala de relações abertas. Então ele vai falar assim, olha, pessoas que se juntaram e esses acordos, né? Esses acordos, eles foram firmados ali entre as duas pessoas que eles teriam uma relação aberta. Mas nessa relação aberta, um falaria para o outro, né? Uma relação aberta. Então, tudo bem você se relacionar com outra pessoa, desde que eu saiba. Tudo bem eu me relacionar com outra pessoa, desde que meu marido saiba. Então, a relação aberta. E aí, esse estudo mostra que essas pessoas, apesar de terem uma relação aberta, né, no momento que descobriam um terceiro elemento, no momento que descobria alguma história que não foi dividida, também se sentiam traídas. Então, parece que é do ser humano essa ideia de que a gente não quer ser traído, ninguém quer ser traído. O ser humano, por mais que, né, entre aí num acordo, na verdade o que ele quer é uma pessoa só para ele. Na verdade o que ele quer é sinceridade, na verdade o que ele quer é que tudo seja dividido com ele. E daí vem, cadê minha? Deixa eu pegar aqui o papel que eu esqueci de pegar. E aí vem, né, algumas interpretações que os estudiosos fazem frente ao tema, né? E aí você tem aquele momento tenso onde as pessoas descobrem que estão sendo traídas, né? E é um momento muito tenso, e isso acontece de várias formas, né? Então, às vezes a pessoa descobre que é traída porque encontrou alguma coisa no celular. Outra descobre que foi traída porque alguém mandou uma mensagem anônima, um e-mail anônimo, alguma coisa assim. E esse momento onde você descobre a traição, ele é sempre um momento muito doloroso. É um momento muito difícil, porque nós, enquanto seres humanos, não estamos preparados para a traição. Não estamos, tá? Não fomos preparados para a traição. Na verdade, a gente quer uma pessoa que seja fiel, né? Que seja fiel a nós. Por quê? Porque eu disse para vocês que uma das coisas que a gente prometeu ali foi fidelidade. Um dos acordos que foi feito, né? Foi fidelidade, certo? Então, tem gente comentando aqui, ó, traição não é só pegar uma mulher, é sim flertar, piadas de assédio, tudo isso é traição, tá na intenção, né? E não só no ato do sexo. Isso é uma ideia interessante porque Jesus ampliou esse conceito, né? Quando os fariseus chegaram ali para Jesus e perguntou sobre a lei de Moisés, e aí, Jesus, pode ou não pode dar carta de divórcio, né? Pode ou não pode repudiar a mulher que traiu? E eles queriam colocar Jesus numa sinuca de bico, né? E Jesus, ele ampliou o conceito da traição. E eu acho isso fantástico, porque Jesus, ele fala assim, não só o ato, né, de estar, né, fisicamente com a pessoa, mas o ato só de desejar, de pensar, né, de pensar, isso já se configura aí num início, né, de uma traição. Então, muitas vezes a gente vai perceber, como a Nay tá colocando aqui, troca de mensagens pode ser uma traição? Pode. Você pode se sentir traída com troca de mensagens? Pode, né? Claro que sim. E aí, assim vai, né? Traição é confiar em alguém e esse alguém não te respeitar, ser falso. Aí perdemos a confiança para sempre, né? Eita, eu esqueci de colocar o tema aqui, né? Deixa eu colocar. Traição. Aí sempre tem alguém que fala, qual o tema de hoje? E eu nunca coloco o tema, porque eu esqueço. Fixar o comentário. Ok? Aí, ó, vamos entrar numa conversa aqui importante. Alguém está comentando assim, ó, descobri através de fotos e mensagens e até hoje não superei. Perdoei, mas faço terapia até hoje, mas está difícil, ainda machuca muito.
Esse é um ponto interessante, né? Porque ela está dizendo assim, olha, eu descobri através de mensagens, de fotos, e eu até hoje não superei. E aí vem esse perdoei, né? Esse perdoei, muitas vezes, ele é utilizado no sentido assim, Eliane, eu perdoei porque eu continuo com a pessoa, certo? Então veja se você não ouve nessa conotação, geralmente. Geralmente a gente ouve sobre o perdão na conotação, a pessoa, imagina, cena terrível, né? Você acaba de descobrir que foi traída. Aí chegam os amigos, né? Que às vezes fazem um desserviço, viu? Muitas vezes os amigos fazem um desserviço. Aí eles chegam e falam bem assim, ixi, eu sabia que fulano não valia nada. Olha, amiga, eu desconfiava, tá? Eu desconfiava. Isso é um comentário desse ajuda em quê, né? Eu te pergunto. Que ajuda um comentário desse? Já fica a dica, certo? Se algum amigo seu, se alguma amiga sua passar por um momento difícil de traição, não seja a pessoa que chega lá na facada e, né, movimenta a faca, porque você virar para a pessoa e falar assim: eu sabia. Ah, olha, eu nunca confiei no fulano, nunca confiei no ciclano, né? É assim que as pessoas fazem, um desserviço. Aí você pensa assim, ok, fui traída. Geralmente a segunda coisa que aparece é: e você vai perdoar? Não é? E você vai perdoar? E aí você pensa, né? O perdão, ele tem essa conotação de continuar com a pessoa, né? Então veja se com vocês é assim, né? Então, o perdão, ele parece que tem essa conotação de, e aí, você vai perdoar? Você vai continuar com a pessoa? E esse é um ponto importante para a gente desmistificar, certo? Então, ó, o que eu queria que vocês entendessem? Perdão frente à traição não tem a ver com você continuar com a pessoa ou você não continuar, certo? Por quê? Eu quero que vocês entendam que é totalmente possível você perdoar e como vocês estão comentando aqui, ó, eu perdoei, mas eu não quero ver nunca mais na minha frente, certo? Porque, gente, entenda, quando existe uma pessoa que foi traída, algumas vão ter condição de continuar com aquela pessoa que a traiu. Outras não terão essa condição, certo? Não terão condição de conviver juntos. Mas o perdão, ele é como se ele estivesse fora de tudo isso. Você entende? Então, é como se fosse assim, ó. Tem João e tem Maria, né? Maria traiu João. João, independente de continuar com Maria ou se afastar de Maria, ele pode perdoá-la. Então ele pode chegar para Maria e falar assim: Maria, eu te perdoo, mas eu não dou conta de conviver, de continuar convivendo com você, certo? Então entenda que perdão não pode significar simplesmente continuar juntos. Por que eu estou te dizendo isso? Porque em muitas situações essa dor ela vai ser tão intensa que ela só vai fazer mal, muito mal para quem decidiu só continuar ali, né? Então, existem inúmeras pessoas que estão falando de boca que perdoaram, mas na verdade, elas não sentem que aquele perdão aconteceu, certo? Então, aqui eu queria deixar claro que eu acredito, tá? Eu acredito que um casamento, apesar de uma traição, ele possa se reestruturar, ele possa se reconstruir, certo? Eu acredito nisso. Mas eu preciso deixar claro para vocês que nem todas as pessoas têm essa condição de dar conta. Nem todo ser humano tem condição de dar conta de uma traição, certo? Então, ficou claro? Ficou claro isso, né? Ok? Então, aí tem muita gente falando assim, ó, eu não perdoo se acontecer. E aí eu queria pegar essa frasezinha também. Imagina, nem aconteceu, mas geralmente a gente já pensou sobre.
E a gente já decidiu no nosso coração que a gente não perdoa, certo? E isso, gente, isso tem muito a ver com uma educação que a gente vai recebendo sobre traição. Porque muitas vezes a gente ouve sobre pessoas, né, que o marido traiu, a esposa traiu e continuaram juntos, e a gente fala em seguida, nossa, como fulano é besta. Como ciclano continua com ela? Como a gente já julga. Então, imagina que até, se eu não me engano, eu acho que até 1960, né, quando o divórcio começa a explodir. Então, até 1960, a gente não tinha condição de se separar, né? Não existia essa facilidade que existe hoje para se separar. Então, o que acontecia? As mulheres, elas permaneciam no casamento, porque na maior parte das vezes a traição, ela vinha do homem, e aquelas mulheres que eram dependentes financeiramente do homem, elas continuavam dentro do casamento, mesmo sendo traídas. Só que você imagina que a próxima geração, depois de 1960, já vem com divórcio. E essa mulher, ela já está no mercado de trabalho, e ela já não mais se vê obrigada a aguentar aquela situação ali. E agora ela já tem o poder maior de decisão, certo? Permaneço ou não permaneço? Ok? Permaneço ou não permaneço? A gente já vai ter esse confronto aí. Mas o que eu queria que você entendesse? Se você nunca foi traído, né, não dá para você saber como é que você vai agir. E às vezes, como essas conversas são muito frequentes, a gente vai dividindo com os nossos amigos, com os nossos familiares. E infelizmente, eu já vi muitas histórias que quando a coisa acontece, né, de fato a coisa acontece, você às vezes tem até vontade de fazer uma outra coisa, mas você já fortaleceu tanto sua fala, no sentido de que eu não perdoo, eu não perdoo, não perdoo, não perdoo, de jeito nenhum, comigo não, que você deixa de reconstruir uma relação, tá? Então, olha só, prestem atenção aqui em mim. Eu não consigo... Tá, agora deixa eu só responder uma pergunta aqui de vocês que é importante, tá? Aqui alguém colocou assim, quando a mulher sonha que o homem está traindo, né? Ou quando a própria mulher, digamos, ela sonha se relacionando com outro homem. Muitas pessoas vêm me perguntar isso. Meliane, mas isso significa alguma coisa? Gente, às vezes, certos sonhos são só sonhos, tá? Nem todos os sonhos são revelações divinas, certo? Eles às vezes têm eles podem inclusive ser uma manifestação do inconsciente, pode. O medo que você tem de ser traída é tão grande que você sonha que seu marido está te traindo. Pode acontecer? Pode. Mas a gente não precisa ficar pegando aquele sonho e colocando aquele sonho como uma profecia, certo? E aqui eu preciso contar para vocês que existe um fenômeno que é exatamente chamado assim, profecia autorrealizadora, certo? E aqui eu queria comentar com vocês que muitas vezes a pessoa, ela tem tanto medo de ser traída que ela começa a desconfiar do parceiro. E ela começa a imaginar, porque fulano um dia vai me trair. Porque eu acho que um dia ele vai acabar me decepcionando. Eu acho que a fulana não me ama. Eu acho que um dia ela vai me trocar por outro. Então, imagina, isso aí vai se tornando o que a gente chama na psicologia de profecia autorrealizadora. Você repete tanto aquilo que você inconscientemente começa a armar todo um cenário para que o negócio lá aconteça, tá? Então, ó, atenção, certo? Atenção. Se você anda pensando, né, que um dia meu marido vai me trair, um dia minha esposa vai me trair, eu sinto isso. Sabe o que é isso? Você está se preparando para esse momento achando que você vai sofrer menos porque se preparou. Então você está pensando assim, se eu ficar falando, se eu falar, não, mas fulano vai me trair, fulano vai me trair, fulano vai me trair. Então, eu vou estar mais preparada quando de fato isso acontecer. E quando acontecer, eu vou virar pro fulano e falar assim, eu sabia, eu sempre imaginei isso. Então, essa profecia,
ela se tornou real do tanto que você alimentou essa profecia. Então, para com isso em nome de Jesus. Certo? Então, olha, o que acontece? Eu sei que às vezes a gente tem mecanismos de defesa. A gente não quer ser traído e a gente vai arrumando mecanismos para se defender. E um dos mecanismos é pensar assim, ele um dia vai me trair, certo? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ó, o amor, ele é isso. Ele não é algo seguro. Você às vezes tem que se jogar. Às vezes existem pessoas que elas nunca se entregam no relacionamento. Por que elas não se entregam no relacionamento? Elas têm medo de amar, porque elas têm medo de sofrer. Vocês entendem isso? Então, eu tenho tanto medo de sofrer que eu fico impedida de amar o outro como eu poderia amar. Então, eu nunca me entrego completamente, né? Eu atendo inúmeras mulheres, viu? Recadinho aí para as mulheres, que na minha prática é mais incidente. Inúmeras mulheres que têm dificuldade de alcançarem o orgasmo. Eliane, por que elas têm dificuldade de alcançar o orgasmo? Porque elas não se entregam. Porque elas têm medo de ter tanto prazer com aquele homem, de ser tão feliz sexualmente, que se um dia eu vier a me separar, ele me trair, ou ele morrer, eu vou sofrer tanto que eu prefiro não me entregar completamente. Isso tá no campo do consciente? Não, tá, gente? Então, que fique claro aqui. A pessoa ela vai fazendo isso de forma inconsciente. Por isso que eu digo direto para vocês, a gente precisa de terapia. Por que a gente precisa de terapia? Para a gente começar a enxergar nossas neuras, nossas doideiras, certo? E ficar melhor. Entenderam? Ficou claro? Gente, eu não consigo acompanhar vocês. Vocês fazem tanto comentário, isso é bom, né? Mas é uma limitação minha, tá? Aí alguém colocou aqui, ó, quem ama trai. Esse é um outro detalhe importante, certo? Porque quando a gente pensa no amor, a gente pensa que a pessoa, ela vai amar uma só pessoa. E infelizmente, nós podemos, infelizmente assim, né? Vou até mudar aqui. Nós, enquanto seres humanos, a gente ama. A gente ama nosso marido, a gente ama os nossos filhos, a gente ama nossa mãe, a gente ama nosso pai, a gente ama nossos amigos. A gente vai amando, amando. Então, existe muito espaço para amar. E olha, existe uma autora, Esther Perel, o livro dela é sobre traição. E ela fala exatamente sobre isso. E ela diz o seguinte, que é capaz, é possível que essa pessoa que traiu, ela ame, continue amando a esposa, continue amando o esposo, mas também ame o outro. Não é o mesmo amor, não é a mesma forma de amar, mas ama coisas, características. Existe um livro, que o nome desse livro é Casamento à Prova de Traição. Se alguém puder colocar aí nos comentários, tá? Coloque aí pra mim. Esse livro, ele é fantástico. O nome dele é Casamento à Prova de Traição, certo? E esse livro, o autor, eu esqueci o nome do autor, mas ele vai falar o seguinte, ele vai comentar assim, ó, nós, enquanto seres humanos, nós temos necessidades emocionais que precisam estar supridas. Então, esse autor, ele vai colocar 10 necessidades emocionais, tá? Eu vou falar quais são elas para vocês. Aí ele vai comentar sobre admiração, ele vai comentar sobre apoio financeiro, apoio doméstico, atração física, carinho, compromisso com a família, compromisso no lazer, conversa íntima, honestidade e franqueza e satisfação sexual. Então, são essas 10 características que o autor ele comenta ali no livro dele. E o que esse autor ele diz? Ele diz que cada pessoa tem um pódio dessas características, dessas necessidades emocionais. Quem aqui já comprou o livro Conversa Íntima? Essas 10 características, elas estão no primeiro capítulo e tem inclusive um quadro ali para você preencher, para você definir quais são as suas 5 principais características, tá? Quais são as suas 5 principais necessidades emocionais,
certo? Por que que isso é importante? Porque as minhas necessidades emocionais enquanto esposa são totalmente diferentes das necessidades emocionais do meu marido. E o que que acontece? Eu vou ter a tendência de amar o meu marido e oferecer para ele o que eu gostaria de receber. Então, vê se fica claro para você que existe aí um descompasso. Imagina, meu marido tem 5 características, 5 necessidades emocionais que são diferentes das minhas 5 necessidades emocionais. Eu pego minhas 5 necessidades emocionais e quero oferecê-las para o meu marido, mas ele tem outras, certo? Daí a importância, né, de você conhecer quais são as necessidades emocionais do seu marido. E aí, nesse livro, o Casamento à Prova de Traição, o autor vai dizer o seguinte: se eu, enquanto pessoa, vou dar um exemplo para vocês, se eu, enquanto pessoa, tenho ali as minhas 5 características, as 5 necessidades emocionais, satisfação sexual, carinho, atração física, admiração e apoio doméstico. Só sugerindo, tá? Essas são as minhas 5. Então, imagina que em apoio doméstico, eu preciso que meu marido me ajude, que ele coopere em casa, que ele esteja presente nas atividades domésticas. Isso é muito importante para mim, enquanto esposa. Mas ele nunca faz nada. Ele nunca faz nada. Ele nunca faz nada. E eu sempre me estresso. E eu sempre me desgasto. Porque ele não contribui. Ele não coopera. E isso é um ponto de divergência direto no nosso casamento. Certo? Aí o autor vai dizer o seguinte: um dia, aparece o amigo do seu marido e ele é um exímio cooperador dentro de casa. Certo? E aí esse amigo começa a falar: nossa, como você tá sobrecarregada. E o fulano não te ajuda? E o fulano não coopera com você? Você entende? Aí o negócio vai criando uma proporção de admiração. E aí você começa a pensar assim: nossa, olha como o fulano é tão cooperador. Toda vez que ele vem aqui em casa, ele lava a louça. Toda vez que ele faz isso, olha que bonito. Então, entenda aqui comigo. Ajuda, apoio doméstico estava dentro das minhas 5 características, das minhas 5 necessidades emocionais. Ela não estava sendo suprida pelo meu marido. Então, é completamente possível que alguém de fora chegue e supra aquela necessidade. Só que aí você vai pensar assim: mas Eliane, ele não vai suprir a necessidade? E aí ele vai, então, lavar a louça para ela, ele vai, né, colocar o lixo lá fora. Mas o que isso tem a ver com traição? O interessante é que quando a gente tem uma dessas 5 características que não está sendo suprida e alguém chega e supre essas características, aí sabe o que acontece? No final, eles podem acabar na cama, porque vai desenvolver uma intimidade, vai desenvolver uma amizade, vai criar ali um sentimento e você pode acabar traindo. Então, aqui tem um ponto muito importante, porque a gente cresce ouvindo que a pessoa que trai, ela é uma pessoa sem caráter. E nem sempre isso é verdade. Eu sei que choca. Vou até beber água, né? Eu sei que choca. Choca, né? Choca você ouvir isso. Porque aí você pensa assim: mas Eliane, como assim? Eu ouvi a vida inteira que a pessoa que trai, ela é sem caráter. E aqui eu queria dividir com vocês algumas categorias, certo? Então, olha só. Pode existir a pessoa que é descarada por natureza mesmo, vale nada. É aquela pessoa, gente, fica a dica, tá? É aquela pessoa que no namoro, ela já te trai. E você sabe, você já descobriu que ela te trai. E aí você pensa assim: ai, mas eu acho que quando eu casar, ele vai ser fiel a mim. Não vai, filhinha. Porque existe a alma vagabunda, certo?
Então, olha, existe a alma vagabunda, a pessoa que é sem caráter mesmo, certo? E ela vai trair enquanto namora, ela vai trair depois no casamento, e ela vai trair várias vezes, e ela vai vir toda vez com o mesmo discursinho que eu me arrependi, eu vou mudar, eu isso, eu aquilo. E aí o que que essa pessoa sem caráter ela precisa? Ela só precisa que você perdoe uma vez. Aí você vai perdoar uma vez, ela vai se sentir no direito. Ela me perdoou. Olha que bacana. Eu vou fazer a segunda, vou fazer a terceira, vou fazer a quarta. E essa pessoa vai esperando sempre que exista esse perdão, tá? Esse perdão no sentido de me perdoou e permaneceu dentro do casamento. Aceitou a minha condição, aceitou o que eu sou, né? Percebeu que eu sou essa pessoa traidora. E mesmo assim ela continua comigo, mesmo assim ele continua comigo. Então, essa pessoa que tem a alma vagabunda, que é sem caráter, ela faz várias outras vezes, tá? Então, geralmente, meu povo, entenda uma coisa. Geralmente, nossa vontade, né, de chegar para essa pessoa que está sendo traída várias vezes é falar assim: minha filha, não fique esperando um milagre, porque nessa pessoa não vai mudar. Né? Mas muitas vezes a pessoa tem dificuldade de enxergar isso e às vezes ela precisa vivenciar ali, ó, 300 vezes até o copinho dela se encher, né? E ela não aguentar mais, ok? Então, cada pessoa tem um processo. Isso é uma coisa legal, porque a gente sempre conhece alguém que está perdoando direto traições e a gente julga muito as pessoas. Então, entenda uma coisa. Cada pessoa tem um processo único. E aqui eu vou dar o exemplo da minha mãe, tá? Minha mãe, por muitos anos, foi traída pelo meu pai. Aliás, desde que ela casou, ela foi traída pelo meu pai. Só que quando os filhos vão crescendo, vê se aconteceu isso aí com alguém. Vê se tem alguém aqui como eu. Vai me contando aí. Aí quando os filhos vão crescendo, os filhos vão começando a enxergar. E eu tenho 2 irmãos, então nós 3, a gente enxergava. E a gente começou a ficar exigindo da minha mãe que ela tomasse uma posição. Mãe, a senhora tem que se separar. Mãe, você não tá vendo que o meu pai não presta, que meu pai tá te traindo? E a gente começou a cobrar isso dela. Só que você entende que nós, né, na época eu, enquanto filha, que poder de decisão eu tenho sobre a vida da minha mãe, né? Então, tem um monte de gente aqui dizendo assim: eu também vi isso, a minha vida também foi assim. Então, entenda uma coisa: a sua vida enquanto filha, a sua vida enquanto filho, não precisa ser igual a dos seus pais. Pode ser totalmente diferente. Basta você querer isso e correr atrás e ter informação e construir algo diferente. Mas não dá para você exigir da sua mãe, não dá para você exigir do seu pai um comportamento que não é deles, certo? Então entenda, cada pessoa tem um processo. E às vezes, tudo que a gente precisa fazer, enquanto pessoas que estamos por ali, por perto, é apoiá-los, é ajudá-los. Às vezes, o que sua mãe vai precisar, para as que viveram a mesma situação que eu, o que sua mãe vai precisar vai ser de um carinho, de um abraço, de um colo, né? Ela às vezes vai precisar ouvir: mãe, tudo bem você decidir continuar com meu pai. Tudo bem, eu continuo te amando. Tá tudo certo. Porque ela tem o processo dela. Ela vai ter o processo dela. E ela tem um poder de decisão sobre a vida dela. E ela pode chegar e decidir que quer continuar assim a vida toda. E aí, você enquanto filho, você vai brigar com seu pai? Você vai falar para ela: nunca mais eu venho te visitar porque a senhora não toma uma decisão na sua vida? Quem perde? Quem perde numa situação dessa? É você enquanto filho, que parou de conviver com sua mãe. Então chega um momento da nossa maturidade enquanto filhos que a gente precisa olhar para a situação dos nossos pais e falar o seguinte: é a vida dela. É a vida
dele. Eu, enquanto filha, continuo amando. Eu, enquanto filha, quero ter a presença dela, mas eu não posso obrigar a pessoa a agir do jeito que eu quero. Por que você não pode fazer isso? Porque no dia que você obrigar a sua mãe ou o seu pai a agir do jeito que você quer, você começa a ter um lugar muito diferente nessa relação, tá? Então, eu já vi inúmeros casos das mães que se separam de tanto o filho ficar enchendo o saco e dizer que tem que se separar. E depois a mãe, ela começa a exigir do filho uma atenção, um carinho, um negócio que ele não pode oferecer, tá? Porque esse carinho, essa atenção, essa intimidade era o que ela conseguia lá naquela relação que você exigiu que fosse rompida, certo? Então, ó, cada pessoa vai ter o seu tempo de maturidade, de amadurecimento, certo? E algumas vão enxergar a vida e vão falar assim: eu quero permanecer com essa pessoa, mesmo sabendo que ela me trai o tempo todo. É a minha decisão. E o que a gente que está ao redor pode fazer? Nada, certo? Porque o poder de decisão sobre a vida da outra pessoa é dela, não é meu, ok? E isso não é um processo fácil, tá bom? E isso não é um processo fácil, mas ele é possível. Quando a gente reflete, quando a gente faz terapia, quando a gente lê bastante, a gente vai se percebendo, tá bom? Mas entenda, eu comentei com vocês que pode ser que exista aquela pessoa que é vagabunda por natureza, tá bom? Então existe. Geralmente essas pessoas, elas se casam com perdoadores eternos. É muito interessante, porque você vê que é um perfil psicológico. Né? Então, aquele perfil alma vagabunda parece que vai buscar aquele outro perfil que perdoa tudo e acredita piamente na regeneração da alma vagabunda. Né? Não estou dizendo aqui que uma alma vagabunda não possa se regenerar, tá? Mas é difícil, né? Não é sempre assim, não. Tá? Então, existem aí perfis que vão se complementar, certo? E tá, essa é uma condição. Mas agora eu queria gastar um tempinho respondendo exatamente isso, viu, Bel? Você tá falando assim, ó, Eliane, quem trai uma vez, trai sempre? Não. Existem outras pessoas que, olha só, não são... Eu falei pra vocês agora que existem duas classes, as sem caráter e as com caráter, certo? Então, aquela pessoa que é sem caráter, ela pode trair uma vez e trair sempre, certo? Agora, a pessoa que tem caráter e que por alguma fragilidade do momento, alguma necessidade emocional que não estava sendo suprida, alguma fraqueza, porque como vocês bem colocaram aí mais para cima, somos humanos, né? Estamos susceptíveis ao erro, né? Se a gente se afasta de Deus, meu povo, o negócio, o bicho pega, tá? É só a gente se afastar de Deus, o bicho pega. E eu tenho uma amiga que um dia, quando eu fui casar, ela dava esse conselho para todo mundo que ia casar. Ela virava e falava bem assim, ó, um dia vai aparecer alguém que vai parecer te amar mais do que o fulano com quem você tá casando. Vai te elogiar, vai parecer que tem tantas características boas. Vai acontecer. Aí todo mundo que tava casando falava assim, para com isso, tá? Parece, eu amo o fulano. Aí ela falava assim, mas um dia vai aparecer alguém. E no dia que esse alguém aparecer, faça, sabe o quê? Ela falava assim, faça, sabe o quê? Fuja. Certo? Aí a gente lembra da historinha de José, tá? Porque um dia vai aparecer alguém que vai parecer mais atencioso, mais carinhoso, mais gostosa, mais bonitona, né? Melhor dona de casa. Vai aparecer alguém, gente, na sua vida. Todos nós, em algum momento da vida, a gente vai passar por um momento como o de José, onde a gente vai ser provado, tá? E aí, quem tem caráter nessa hora, apesar de ter caráter, infelizmente pode cair por uma necessidade que não estava sendo suprida, por uma
por um momento ali de fragilidade. Essa pessoa, ela pode cair, certo? Mas olha a diferença. Pessoas que têm caráter, pessoas que de fato traem, mas que depois se arrependem, você vai perceber um arrependimento verdadeiro, tá? Vão ser pessoas que elas de fato vão olhar e vão falar assim, que besteira que eu fiz. Como que eu faço isso com a minha esposa? Como eu faço isso com os meus filhos? Como eu faço isso com a minha família? Não, não é isso que eu quero. Eu quero reconstruir a minha família. E essas pessoas, elas tendem a voltar para o casamento e de fato, se colocarem ali em um lugar de um novo casamento. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Olha só. Quando existe uma traição, muitas coisas precisam ser colocadas na mesa. Essa é uma parte muito difícil, né? Por quê? Porque a pessoa, ela quer, ela vai colocar a fragilidade do outro, né? Muitas vezes por não saber se comunicar. Mas eu acabei fazendo isso porque você não fez isso, não fez aquilo, né? E o outro vai falar, mas você é isso, você é aquilo. Muitas dores, muitas dificuldades, muitas limitações do casal vai ser colocado ali, ó, à mesa, certo? E depois de uma traição, um casal que decide permanecer juntos, eles precisam estar dispostos a construírem um novo casamento. Eles precisam estar dispostos a construírem algo completamente novo, certo? Então, é como se eu pegasse aqueles caquinhos ali do primeiro casamento que existiu, certo? E aí, ó, eu jogo aquilo ali fora e dou espaço para uma nova reconstrução, certo? E muitos casais, prestem atenção nisso, muitos casais, depois de uma traição, vão vivenciar um casamento muito mais feliz do que aquele primeiro casamento que não existe mais. Isso é possível. Quando existe um real arrependimento, quando existe uma real vontade de reconstruir aquele relacionamento, certo? Ok? Mas aí é uma coisa interessante, porque às vezes os dois que estão dispostos, né, a perdoar, eles não estão no mesmo nível. E aí é quando as pessoas falam assim, ó, ai, Eliane, mas olha, depois da traição, depois que meu marido me traiu, eu fico pensando nele na cama com a outra. Eu fico imaginando ele em situações com a outra. Por quê, gente? Porque a traição, ela gera ciúme. E a gente ouve pouco falar sobre isso, né? Mas a traição, ela gera um ciúme enorme. Porque você pensa assim, por que ele escolheu fazer isso com a outra e não fazer comigo? Por que ela escolheu fazer isso com o outro e não fazer comigo? Então, não são situações fáceis de serem vividas. Por isso que eu comento sempre que muitas vezes é preciso terapia. Por que é preciso terapia? Porque vai existir a tendência da pessoa que foi traída de, às vezes, se negligenciar, se diminuir. Às vezes essa pessoa que foi traída, ela vai sentir tanta raiva que ela vai querer descontar. Ela vai começar a pensar assim, pois ele me traiu, pois eu também agora vou arrumar alguém para trair ele. É como se fosse assim, para ele sentir a mesma dor que eu estou sentindo, tá? Que são fases de um luto, tá? São fases de um luto. Então, ó, alguém tá me perguntando aqui. Se a traição for no namoro, você acha que pode haver reconstrução do relacionamento? Mulher, olha, eu acho que namoro, você tem ali alguém que está se mostrando, né? Se mostrando enquanto caráter, se mostrando enquanto pessoa. Eu fugiria,
né? Eu fugiria da criatura. A não ser que você me fale assim, nossa, Eliane, mas quando a gente começou a namorar, ele era muito imaturo. Hoje ele amadureceu. Ok? Por quê? Porque na fase da adolescência, eu até perguntei lá pra vocês, você já traiu? E o índice foi alto. E aí a gente fala assim, uma vez que eu traí, eu pronto, perdi meu valor, né? Não valho nada. Não, não é assim. Porque às vezes na adolescência, quando a gente é muito novinho, a gente namora ali, trai, mas isso não significa que aquilo é o que você quer para a sua vida, o resto da vida. Né? Então, conheço inúmeros casos de pessoas que traíram ali na adolescência, num namoro, e aí depois falaram assim, que merda que eu fiz, não é isso que eu quero para minha vida. E foram para um novo relacionamento muito mais amadurecidos. Ou depois de algum tempo voltou para o mesmo relacionamento amadurecido, certo? Agora, se você já tem uma certa idade, a pessoa já tem uma certa idade, né? Vocês já estão aí depois dos 20 anos, e essa pessoa tá te traindo, sinceramente, não sei se vale a pena não, tá? Não vale a pena, certo? Ok? Eu há um mês descobri que meu esposo tinha 2 amantes e ele me revelou que me traía desde o namoro. E eu desconfiava e casei e me arrependo. Então não se case se ele te traiu no namoro. Ó, tá aí o depoimento, viu? Então tá vendo? Cancelar. Você tá vendo? Um exemplo como esse que foi citado é um caso recorrente. Imagina uma pessoa que tá com a esposa e com mais 2 amantes. É um caso recorrente, é uma dor que dificilmente essa dor vai passar. Porque tem uma aparência aí, né, de que tem um caráter comprometido, certo? Então, ó. E se a esposa ouviu que o marido traiu e não tem provas, e o marido está dizendo a verdade, o que fazer? Como é? A esposa ouviu que ouviu dos outros, né? Ouviu dos terceiros, né, que o marido traiu. Ela não tem prova. E o marido está dizendo a verdade. Ele não traiu, né? O que fazer? Aí a gente tem uma situação complicada, porque é sua palavra contra a dos outros, né? E aí, que lugar o outro tem na minha vida? Vamos refletir sobre isso? Às vezes, a gente dá um lugar de muito destaque para o outro, né? Mas os outros estão falando, mas os outros me criticaram, mas os outros nananã, né? Então, cuidado com o lugar de destaque que você dá para os outros. Porque em uma situação como essa, onde eu dou muita atenção aos outros, eu posso acreditar nos outros mesmo sendo uma mentira, né? Essa traição, certo? Então tem que ter aí cuidado. Aí sim, aí tem gente comentando assim, ó. Eu tenho esse conhecimento, porém ele é extremamente esperto para outros, ótimo pai, marido, e ninguém acredita e eu não posso falar. Complicado, nem os filhos sabem, eu optei por proteger eles. Olha, eu vou dar um conselho para você. Isso é muito comum em traição, tá? Quando acontece uma traição, aí a pessoa que traiu vai lá e confessa para a esposa, ela pega aquela informação e ela quer proteger a imagem da sua família, ela quer proteger os seus filhos e ela, infelizmente, vai carregar uma cruz muito pesada, porque você vai ser a guardiã dessa informação. Então imagina, o marido que traiu, ele vai se sentir aliviado porque ele confessou para a esposa, porque agora eles estão num recomeço. Mas, por outro lado, essa esposa ela vai se sentir extremamente com uma carga extremamente pesada. Por que essa carga é pesada? Porque agora eu tenho que proteger, né? Eu não conto para os meus pais, eu não conto para os meus irmãos, eu não conto para o povo da igreja, eu não conto para os meus filhos. Eu me tornei agora a guardiã dessa informação. E isso é muito pesado, tá? É um peso enorme para se carregar sozinha, certo? Então, vamos pensar aí se realmente vale a pena ser a guardiã dessas informações, certo? Porque às vezes a gente opta por proteger os filhos, mas aqui tem muitos filhos que tiveram os pais, né? Que o pai aí traiu a mãe. Em algum momento você vai descobrir. Em algum momento
essa informação vai vazar, né? Então, às vezes é muito mais justo para com você, para com o esposo, sentar, contar para as pessoas que são importantes para você, amadurecer essa ideia do perdão, que sim, eu vou perdoar, eu perdoei e eu decidi continuar com ele. A gente vai se reconstruir enquanto família. É muito mais saudável, né, do que simplesmente ser essa guardiã da informação e carregar esse peso sozinha, tá bom? Então pense nisso. Certo? Quer mais, gente? É coisa, né? Então, ó, eu fico doidinha querendo acompanhar aqui vocês. Como saber que realmente perdoamos, Eliane? Pronto, vamos usar o seguinte exemplo, porque tá acabando meu tempo. A traição, ela é uma ferida aberta, tá? Ela é uma ferida aberta. Mas, aquela ferida aberta, vocês já tiveram qualquer ferida? Aquela ferida aberta, ela vai doer, ela vai machucar. Toda vez que a gente triscar nela, vai doer e vai machucar. Mas no dia que eu começo a deixar aquela ferida cicatrizar, eu coloco as cartas na mesa, eu falo para essa pessoa como é que eu me senti, eu falo o quanto que ela me feriu enquanto esposa, enquanto esposo por ter me traído. Eu coloco tudo na mesa. O que é que vai acontecer? Essa ferida vai começar a se fechar, certo? E ela vai virar uma cicatriz. E cicatriz não dói. A gente olha, a gente lembra da história, mas não dói. Então, o que é o verdadeiro perdão? É você ser capaz, de lembrar do ocorrido, mas não lembrar mais com ódio, não lembrar mais com vingança, não ter mais raiva e ter realmente aquele sentimento de que, ok, vou reconstruir o meu casamento, certo? E perdoar é um processo, sim. Perdoar é um processo. Gente, não deu tempo de falar tudo, porque de fato esse assunto ele é extremamente amplo. Mas deixa eu lembrar vocês, se inscrevam na Jornada Vagina Fitness, só faltam 5 dias. E olha, o livro Conversa Íntima ainda está indo com promoção no mês de outubro, tá bom? Beijo pra vocês, acabou meu tempo!